Boa noite, começa agora pela Vesa TV, o Marketing Now. Isso mesmo, aquele programa que você pedia para voltar toda semana falando sobre marketing e comunicação. E agora na Vesa TV, né, uma emissora que vai trazer para você somente conteúdos da área de marketing, comunicação, empreendedorismo, inovação, startups, né, economia, para você que é empresário, empreendedor ou para você que é profissional da área de marketing e comunicação. É uma alegria imensa voltar com o Marketing Now, um programa que eu tenho um carinho, né, absurdo, o pessoal gosta, interage. E hoje nós estamos aqui gravando o programa número 0, isso mesmo, eu chamo de programa 0, que é o nosso programa inaugural, que vai ficar passando sempre na programação da Vesa TV, uma programação feita com muito carinho para você, trazendo um conteúdo relevante para de fato ajudar você nos seus negócios. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, gestão financeira de agências. Então vamos rodar a vinheta do tema da semana? Gestão financeira de agências. Uma agência também é um negócio. Uma agência também tem que dar resultado. Uma agência também tem que ter os seus controles financeiros. E muitas vezes os publicitários não gostam muito dessa parte quando decidem empreender na área de marketing e comunicação. E como cuidar da gestão financeira da sua agência? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E para falar sobre este tema, trouxe 2 convidados muito especiais, porque são amigos e principalmente um é fera na área financeira, traz aí uma longa data de experiências, a gente vai poder falar sobre isso, dando cursos e de fato dando consultoria para as agências nessa área que é tão importante, que é essa área de gestão financeira, que é meu amigo Silvio Soledad. Tudo bom, Silvio? Bem-vindo, uma alegria ter você aqui no nosso programa 0. Obrigado, boa. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado e muito feliz por estar presente aqui nesse programa número 0 e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, e ao lado do Silvio, um novo grande amigo, né, Jeff, que é de uma agência aqui do ABC, a agência Nômades de marketing digital, mas eu convidei o Jeff porque ele tem até nos ensinado toda essa parte de gestão, planejamento, administração, organização. Jeff, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado também, uma honra estar aqui nesse programa inaugural com você. Bom, muito legal. Bom, antes de a gente falar sobre o tema de gestão financeira, eu vou pedir para o Silvio contar um pouquinho da trajetória dele, até porque o Silvio também é presidente da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, que é uma associação importantíssima. Eu estava brincando com o Silvio que eu sou associado da APP desde quando eu era aluno, né? E é uma associação muito importante para o nosso mercado. Silvio, conta um pouquinho da tua trajetória e como você caiu nessa área financeira. Bom, Mona, eu, como sempre, entrei pela porta, como eu costumo falar, entrei pela porta dos fundos da área de propaganda. Entrei trabalhando em veículo, comecei em veículo de comunicação, na Bandeirantes, depois fui trabalhar na TV Globo, depois passei um estágio na TV, na RBS, em Blumenau, participando lá da gerência executiva e conhecendo a fundo esse universo da comunicação. E quando eu voltei para São Paulo, trabalhei no Canal Rural, que era um veículo também de Pay TV, e depois me aventurei a trabalhar em agência. Trabalhei na Talent, na Agnello Pacheco, na Laje Magui, na Lautet e por fim resolvi em 2012 empreender montando uma consultoria no momento que é um momento de transição de carreira, com 40 anos, quando você quer mudar a carreira, quer fazer algo novo, e eu achei que eu fosse sair fora da área de publicidade. Quando eu me vi, estava dando consultoria para várias agências de propaganda de pequenos e médios portes. E me reencontrei nessa nova atividade. Então, há 10 anos eu dou consultoria nessa área de operação e gestão financeira de agências. E, como você citou, não podia deixar de falar, há 2 anos eu estou como presidente da APP, que é a associação mais longeva que congrega profissionais que atuam na área de comunicação, na área de propaganda, em todas as disciplinas, não só na área de finanças, mas criação, atendimento, produção audiovisual, mídia. Vai fazer 86 anos, né, Silvio? São 86 anos de história. Nasceu no momento em que a publicidade era feita por poetas e escritores, e quando foi percebido a necessidade de termos profissionais nessa área. Então a APP nasceu
com um objetivo muito claro de formação e capacitação profissional que dura 86 anos. E a APP, assim, gente, é fundamental, quero que você conheça. A gente tem até quase que um capítulo aqui no ABC também com a Karen, que é lá da Metodista. Um beijão pra Karen. Então é importante, nós apoiamos a APP, assim como a APP apoia também muitas das nossas iniciativas, né? O ABC Meeting fizemos aí em conjunto. Então é muito legal, porque isso faz bem para o nosso mercado. Jeff, fala um pouquinho da Nômades, mas eu também queria que você falasse um pouquinho dessa tua veia, né, de gestão, de administração, que você gosta disso, né? Eu caiu acho que por acaso dentro desse meio de marketing digital, mas o principal foco de trabalho daquilo que eu realmente gosto de fazer é a parte de gestão, tanto organização da operação, da agência, a parte de números e a parte financeira. Minha vertente, tanto que minha formação, diferente de muitas pessoas que abrem agência de marketing, a gente é da área de administração. Eu sou formado em administração de empresas. Eu trabalhava, antes de abrir a Nômades, eu trabalhava na Johnson Controls na tesouraria, que era tesouraria corporativa, e antes ainda era da área financeira também, só que da área de contábil. Então sempre foi aquela veia pulsante a parte financeira. E aí, trabalhando dentro da agência, a gente tem uma visão diferente de negócio dentro do modelo, mas sempre usando essa visão administrativa e financeira que a gente tem. Que é muito importante, é muito legal. Eu falo isso para todo mundo. Quando eu abri minha primeira agência, eu era muito jovem. Eu tinha uns 20, 21 anos. E obviamente que ela faliu, porque eu não entendia nada de administração e de gestão. A gente pouco via isso na faculdade de publicidade e não conhecia a questão de tributos, que tipo de empresa abrir, que tipo de... se era lucro presumido, lucro real, como fazia isso. Silvio, por que tem tanta dificuldade, ou as agências pequenas e médias têm, vamos chamar assim, de tanta dor nessa área financeira, na tua opinião? Bom, Bona, primeiro é uma questão cultural. A gente não aprende empreendedorismo e gestão financeira na escola, né? Então a gente tem uma dificuldade de formação básica nessa área. Matemática sempre foi um problema. A gente conversa hoje com crianças e adolescentes, pouquíssimos falam que gostam de matemática, né? Porque a área financeira, eu costumo falar, não é só matemática, a área financeira é humanas, né? Tem matemática, mas também tem muito de humanas, tem muito de relacionamento, tem muito de conhecimento, tem muita filosofia na área financeira. Então a dificuldade é compreender que existe uma área técnica dentro de uma atividade criativa. Esse problema não é um problema peculiar de quem atua na área de comunicação. Se você for para a área médica, os médicos que abrem consultórios, clínicas, também têm dificuldade na gestão financeira. Então, porque a gente foca nossa carreira naquilo que a gente gosta, que a gente domina. E esquece das áreas que são áreas satélites, como a área, por exemplo, de RH, área de contabilidade, área de finanças, porque a gente sempre acha que a gente vai encontrar alguém para fazer isso, aquilo que eu não gosto. Então a dificuldade é essa, é cultural, mas também há um pouquinho de boa vontade de reaprender a lidar com essas questões, já que é fundamental para quem quer empreender. Eu até falar sobre isso, né? Porque eu brinco que às vezes o publicitário precisa aprender a ser empresário. Você é um pouco diferente, né? Você vem dessa área administrativa, já tem um pouco mais dessa noção. Muda muito isso na operação da agência? Você consegue também implementar essas coisas que vêm mais da área da administração? Olha, até pegando um gancho do que ele falou, mesmo eu que vim de administração de empresas, que foi a faculdade que eu fiz, ainda assim falta essa visão de negócios realmente para as faculdades, na forma como ensinam e na forma como entregam. E aí, se isso, dentro de um curso de administração, que basicamente é o curso para formar empresários, se a gente fosse pensar assim, administradores, é falho, eu fico imaginando num curso de comunicação. E isso acontece, como você falou, para todas as profissões, porque eu tenho colegas, por exemplo, psicólogos, dentistas, e é exatamente isso, eles são formados para a profissão, mas todo dentista, geralmente ele vai abrir um consultório e ele não tem a visão de negócios, então ele não entende como que eu vou fazer uma coisa simples, que é um fluxo de caixa, e é uma coisa que salva muito o negócio, simplesmente ter um fluxo de caixa. Sim, mas a pessoa, na pandemia foi isso, né? Totalmente, Exato. Mas a pessoa não tem a noção, então ela não conhece, e é o que você falou também de faltar, até eu acho que sair um pouquinho da zona de conforto, porque não é uma coisa que eu gosto, não é a minha especialidade, né? Eu gosto de pensar em estratégia, mas aí a pessoa ela não acaba pensando às vezes
na gestão disso para o negócio dela. É uma coisa assim que a gente vê, né, quando alguém vai abrir uma agência, por exemplo, quem vai cuidar da criação, do atendimento, do digital, da mídia, mas ninguém pensa em montar o departamento financeiro, né? Sim. Ou vai achar alguém ali que geralmente só vai pagar conta ou vai pagar ali os funcionários. Talvez, não vou dizer um erro, mas uma falta de entendimento da função do departamento financeiro, vamos chamar assim. Eu costumo falar que tudo que não se quer fazer numa agência de propaganda vai cair na área financeira, né? Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que estamos renegociando um contrato, um cliente discutindo o contrato, você precisa olhar para a cozinha porque faltou café para servir para os convidados. Sim. Então você tem que correr para possibilitar a venda de café. E ao mesmo tempo você está contratando uma pessoa e você precisa treinar essa pessoa que está sendo contratada pela agência. Então, assim, todas as outras atividades que não são técnicas necessariamente, como mídia, como criação, como atendimento, que não é técnico, mas é uma função muito específica, as outras funções são geridas pelo quem atua na área de operação, inclusive a área financeira. E uma das dificuldades, você falou da questão de informação, que também é uma outra coisa que distancia a gente dessa questão financeira, principalmente no ambiente da propaganda e comunicação, que é o que nós estamos falando, é que quando você se forma na área financeira, você aprende tanta coisa e talvez metade daquilo que você aprendeu não vai ser aplicado no pequeno e grande negócio. Basta você olhar, por exemplo, nos relatórios financeiros publicados por grandes corporações, a dificuldade que uma pessoa que não é da área de entender aqueles relatórios. Nós que atuamos na área financeira temos a mesma dificuldade de compreender aqueles relatórios. Imagine quem não atua na área financeira. Então a gente precisa realmente trazer esse aprendizado para o ambiente real, compreendendo o perfil de liderança e o perfil de cada empreendedor. Por isso que em agência de comunicação, pela natureza da atividade, não há uma agência igual a outra. A Nômade do Jefferson nunca vai ser igual à agência XYZ. Por quê? Tem o Jefferson lá. E o Jefferson faz total diferença, inclusive na gestão. Então, a gente que atua como consultoria, eu preciso compreender, para auxiliar o Jefferson, eu preciso compreender como que ele entende o negócio, como que ele entende a agência, onde ele quer chegar, para daí inserir dentro da agenda dele a discussão financeira, de administração de processos, e que seja algo natural, que não seja uma coisa forçação de barra, tem que fazer reunião de gestão, tem que fazer reunião de reporte financeiro, não. A coisa tem que ser natural, porque a gestão financeira ela nasce desde o momento que você chega na agência até o momento que você vai embora. E às vezes, para quem empreende, ela não sai nunca da tua agência, da sua agenda. Isso é interessante porque, até se você pegar na visão, também se relaciona com a visão do gestor. Porque às vezes você tem um gestor que ele é mais conservador, por exemplo, lá dentro da Nômades, a nossa visão de gestão ela é muito conservadora. Então, a priorização principal é para o caixa. Então, tudo que a gente vai fazer de investimento... Qualquer passo que você vai dar está baseado no caixa. Precisa ter o caixa. Então, é o caixa e a previsão. Então, eu tenho fluxo de caixa para o ano inteiro. Então, se eu for fazer uma contratação, o mínimo é saber se eu tenho dinheiro para pagar esse funcionário, pelo menos, no mínimo, por 6 meses. E aí, a nossa avaliação é o retorno que isso vai trazer. Só que se você pega, eventualmente, alguém que tem uma visão mais agressiva de crescimento, ele vai priorizar, primeiro, por exemplo, vamos pegar 2 situações. Eu contrato um funcionário para crescer a minha empresa, ou eu cresço primeiro a minha empresa para contratar um funcionário. Então, é fresquinho porque vende mais, sim, ou vende mais porque é fresquinho? São visões diferentes, né? Então tem que se adaptar à realidade de cada negócio e à visão do gestor. Exatamente. E é uma coisa que você falou de reporte, eu pelo menos não vi assim muito. As agências, por exemplo, como muitas empresas têm, a reunião mensal de reporte financeiro ou trimestral de avaliação. Talvez você tenha isso por essa característica. Mas normalmente você não vê isso na agência. Temos uma reunião de reporte ou, obviamente, a agência que passa a crescer um pouco mais do departamento financeiro, aí sim. Falta, vamos dizer assim, até essa disciplina para olhar para o financeiro. Santo Agostinho diz que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. A administração financeira é isso. Se a gente não gosta, não adianta, não entra. Mesmo que entre na agência, na tua agenda, que você marca uma reunião de reporte, a pessoa vai estar presente de corpo, mas não de alma. Então você explica, a pessoa sai e como se nada tivesse acontecido. Então a gente
eu como consultor, a minha principal função é fazer com que as pessoas passem a gostar da gestão financeira. Ela não é uma coisa difícil de lidar, é conta de mais e menos às vezes é uma questão de planejamento, às vezes é uma questão de você discutir com teus pares, eu não falo só com teus sócios, mas com tua equipe, teus clientes, onde você quer chegar, e aí dosar como é que você vai gerir, se você vai ser mais agressivo, se você vai ser mais conservador. Por isso que você tem dentro de uma agência, você tem vários perfis de como atuar. Depende da forma com que você lida com o cliente. Tem cliente que vai forçar a barra para que você seja um gestor mais conservador, ou outros vão forçar para que você seja um gestor mais agressivo do ponto de vista de ter mais estratégia e ter mais confiança no teu taco. A gente, na área de comunicação, principalmente quem empreende, é craque em cuidar dos negócios dos clientes, mas peca na hora de cuidar do seu próprio negócio. E é isso que a gente tem que ensinar para quem empreende na área de comunicação, que é necessário e fundamental gostar da área financeira. Ô Jeff, então lá na Nômades, isso é uma premissa, assim, é olhar a parte financeira, vamos dizer, da diretriz das decisões que vocês podem tomar. Sim, dentro dos nossos valores, a gente tem 4 valores principais. Um deles é priorizar a saúde financeira da empresa. É algo que a gente entende como essencial para o negócio, para a sobrevivência. E eu posso dizer para você, eu também abri a agência com 21 anos, que foi assim que a gente saiu da faculdade, a gente abriu a agência. Eu só acredito que a gente esteja vivo hoje por conta de uma gestão financeira eficiente. E é um controle que a gente tem total assim no sentido de que, se você me perguntar o meu custo com marketing em julho de 2017, eu tenho isso claro, relatado. E aí o ponto principal é que, assim, de que adianta você ter total controle e não saber utilizar? Então, um dos pontos que a gente veio melhorando nos últimos anos é a utilização desses controles e dessas informações para a tomada de decisão. Porque geralmente acaba acontecendo da pessoa, ela já não tem essa visão financeira. E aí ela simplesmente começa a lançar, começa a fazer ali o fechamento dela, entender quanto que entrou, quanto que saiu, e aí ela fala, mas para que eu vou utilizar isso daqui? Então, a utilização disso, e é claro que tudo vai estar no longo prazo, porque aí você vai ter previsibilidade para você avaliar, é o mais importante para fazer essa utilização prática, né, dos números. E aí tem um ponto que você falou de pessoas, né, de perfis. Depois do segundo bloco a gente vai até falar um pouco mais sobre o que impacta na gestão financeira da agência. Mas você precisa também ter um sócio, ou o sócio conta que tem alguém que faça isso. Os sócios também precisam pensar, não digo pensar da mesma forma, mas ter a mesma visão financeira, do tipo, vamos priorizar a finança. Porque se cada um quiser caminhar para um lado, acaba dando divergência na gestão, né? Eu acho que lá no meu caso, inclusive, meu sócio é diferente de mim nessa visão. Ele já tem uma visão... Ele mais ousado? Ele não gosta do financeiro, então ele... Mas, Jeff, vou te falar, eu também não gosto. Aqui é a Dani. Eu também não gosto, viu? Mas aí eu tento levar para ele da forma da apresentação dos números, então o controle todo fica comigo, mas aí o que eu tento levar para ele, a visão dos números, é de apresentação dos resultados. Então, por exemplo, até da questão da visão. A gente quer crescer, quer contratar um funcionário. E aí o ponto que eu bato na tecla é falar assim, eu posso aprovar essa contratação, mas o que eu queria que você me trouxesse é a previsibilidade disso. Então, aí foi uma coisa que ele foi se acostumando a fazer, mas eu entendo que se você tem 2 pessoas dentro da empresa que não têm essa visão, aí eu não sei como que elas se relacionam. Aí é o problema, né? Exatamente, aí eu acho que é o problema, né? Porque, na verdade, até geralmente, né? O Silvio pode até me corrigir se eu estiver errado, mas em algumas agências lá atrás, eles sempre tentavam trazer um sócio que era mais dessa área, para poder deixar o outro criativo ou de negócios mais à vontade para isso, né? Bom, o papo está muito bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta eu vou perguntar para o Silvio e para o Jeff quais são os principais impactos na gestão financeira dentro da agência. São as pessoas? É o efeito sanfona de entra e sai conta? O que é a tal receita recorrente? É o FII? Como lidar com os comissionamentos? Enfim, como que é o impacto, como que é feita essa gestão financeira das agências? Então a gente vai para o intervalo e volta já com mais Marketing Now para você. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora.
Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. E aí, você sabe, sempre que a gente volta do break, a gente sempre volta com uma propaganda antiga, que você também pode assistir no Baú do ABC, que também está aqui na programação da Vesa TV. E Zé Rodrigues, para mim, era um gênio, um dos grandes publicitários, né? O Silvio está falando da voz do Brasil, né? O que esse profissional criou de jingles, marcou a publicidade brasileira, e eu sou um fã inveterado de Zé Rodrigues. Eu estava cantando o jingle aqui de Chevrolet. Bom, a gente, além, obviamente, das propagandas que a gente traz sempre, a gente também traz o giro de notícias. Vamos lá?
Eleven Eleven é a nova agência das marcas José Cuervo e 1800 Tequila. Após processo de concorrência, marcas de tequila terão projetos customizados de publicidade para ampliar sua presença no mercado brasileiro. Parabéns aí, agência Eleven Eleven. Balduco e Cinemark se unem e lançam a nova pipoca com Balduco Cooks. Novidade que traz ainda mais sabor e inovação para a premiada pipoca do Cinemark já está disponível em todas as unidades da rede. Pipoca e cookies deve ser um negócio diferente. Quero lá para provar, né? Vamos lá. Cheil Brasil anuncia novo diretor de criação. Marcelo Fiuza chega para ampliar o time criativo e tornar a operação mais eficiente. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal ABC da Comunicação, abcdacomunicação.com.br, e também envie sua pauta para a gente, que pode aparecer tanto aqui no Marketing Now, como também na toda a nossa programação aqui da VESA TV. Legal? Meus amigos, a gente falou muito sobre essa questão da gestão, mas eu queria começar esse segundo bloco perguntando, Silvio, o principal ponto ou o custo mais caro de uma agência é o departamento pessoal? São as pessoas? Bom, Bona, as pessoas é nosso principal ativo. Se dá para chamar as pessoas de ativo, né? Eu, por exemplo, eu não uso o termo recursos humanos, né? Porque eu acho que as pessoas elas fazem parte do universo da comunicação. A gente não tem produto de prateleira, nosso produto é a criatividade e ela advém das mentes humanas. A criatividade ela está no departamento de criação, ela está no atendimento e está também na área financeira. A gente tem que ter muita criatividade para lidar na área financeira nesse ambiente tão volátil como é a nossa atividade. Então, as pessoas hoje são as peças principais de qualquer agência de comunicação e de propaganda. É o custo maior? É o custo maior. Hoje, em média, o grupo de pessoas representa em torno de 50% a 60% da tua receita é comprometida com o custo pessoal. Isso é normal. Lá na Nômades também é assim, Jeff? Eu posso te trazer do número, aí falando com relação ao nosso custo mesmo. Eu acho que 70% a 80% do custo total é com pessoas. Acho que é o principal. Exato. Aquele efeito sanfona que as agências médias e grandes acabam tendo, ganha uma conta, traz gente, perde a conta, né? Tem ali uma espinha dorsal, mas esse efeito sanfona é difícil de fazer a gestão? Bona, quando eu entrei em agência de propaganda, eu trabalhava em veículo a gente tem produto de prateleira para vender. Você tira e vende. Tira e vende. É muito e você mais consegue fácil, né? Não é tanto que é fácil vender, porque a gente depende de muita criatividade, muita gente boa para vender. Mas você tem um produto para vender. Na área de criação, na área de propaganda, quando eu entrei, a dificuldade era ter planejamento. Porque a gente tem um produto que não cheira, que não dá para pegar e que não tem cor. Você não tira um filme de prateleira e fala, agora eu vou ganhar dinheiro. Não. Depende da relação com o teu cliente. Já tive clientes, por exemplo, com contrato assinado, que no meio do contrato a campanha foi cancelada por N fatores. Por exemplo, já trabalhei com indústria têxtil, que o algodão aumentou o valor de exportação e aí você exporta mais do que utiliza no mercado interno. Então você para a comunicação interna por conta do preço do algodão. Até isso nós temos que estar preparados. Então essa volatilidade ela é inerente à atividade da comunicação. E aí exige da área financeira a criatividade, que é o que nós estávamos falando aqui agora há pouco. A criatividade é a essência também da área de finanças, porque exige planejamento, capacidade de execução, capacidade de decisão a partir de dados consistentes, tem que ser flexível e, ao mesmo tempo, tem que ter uma base íntegra de informação. Uma das coisas que a agência mais busca, vamos colocar assim, é a receita recorrente. São os FIIs mensais, aquilo que você te ajuda no teu planejamento, porque quando a gente fala muitas vezes do comissionamento de mídia, do comissionamento de produção, isso depende muito dos investimentos que são feitos nas campanhas. As agências de propaganda, elas tinham já mais uma característica de ter os FIIs mensais por cuidar da estratégia. Mas se já ia para a área de live marketing, já era uma coisa surreal, porque eles viviam de participar de concorrências, não era tão comum na área de live marketing você ter implementação dos FIIs mensais. Hoje tem um pouco mais. Em digital, você ainda tem a questão, né, de ter o FII mensal para fazer o planejamento das redes sociais, o planejamento de ads, mas é um fator importante buscar essa receita recorrente para ajudar nesse planejamento ou nessa vida, vamos dizer assim, mais tranquila ou mais saudável nessa vida financeira, Jeff? Diferente, por exemplo, de uma loja, quando a gente começa o mês, a gente começa no negativo.
porque a gente tem o custo fixo para pagar e você tem que correr atrás de vender isso para suprir. Agora, quando você tem o recorrente, você já tem uma certa previsibilidade, então isso facilita muito. O que a gente estabelece como estratégia lá dentro da Nômades? O nosso objetivo é ter um recorrente mínimo que pelo menos pague todo o nosso custo. E aí, como a gente também trabalha com os projetos, então os projetos eles entram para agregar isso. Mas a receita recorrente dentro do nosso fluxo de caixa, a previsão que a gente coloca dentro dela é justamente que ela pague o nosso custo total. Então isso ajuda bastante na gestão e na previsão realmente de receita que a gente tem. Até porque eu falo isso do recorrente, porque assim, muitas agências participavam e participam ainda de concorrência, e concorrência tem custo, né, para participar, que muitas vezes não é previsto no planejamento, né? Sim. Eu acho que a busca permanente da agência, ela tem que ser pelo resultado. O resultado, veja bem, o resultado nem sempre ele é financeiro, você pode mensurar esse resultado de outras formas. Por exemplo, ampliar a tua carteira de experiência, porque como nós lidamos com pessoas, repertório é fundamental. Então o resultado pode ser eu nunca atendi esse setor, então eu vou atendê-lo, mesmo que a minha margem financeira não seja tão atrativa, para que eu possa aprender com esse cliente. Isso é resultado. Então a dificuldade é a gente mensurar o resultado. Muitas vezes, em agência de comunicação, o profissional da área financeira era chamado quando o processo já está definido. O financeiro tem que participar de todo o processo de negociação com o cliente, entender que setor que ele está inserido, de que forma que vai ser a relação, quais são os resultados esperados, que pode ser financeiro, pode não ser financeiro. Então a busca pela agência, a busca fundamental nas agências tem que ser pelo resultado. A recorrência, ela pode ser uma recorrência negativa, inclusive, que não seja saudável. A partir do momento que você tem um compromisso com o cliente, uma entrega, você monta uma estrutura para atender aquele cliente e não dá resultado financeiro ou resultado de portfólio, você tem um problema, você vai ter que demitir o cliente. Eu não conheço agências que gostam de demitir o cliente. Às vezes nem tem essa visão de entender que o cliente de repente está sendo nocivo para a gestão da agência. Exatamente. Né? Você percebe isso com o astral e a forma que você lida com aquele cliente dentro da agência. Quando você procrastina trabalhos, quando você não tem, você não utiliza o seu repertório para gerar produtos criativos, ou seja, faz aquele comercial de lettering e bota na rua que é mais fácil. Então, assim, a gente percebe que existe um ambiente nocivo e, às vezes, o profissional da área financeira que percebe isso. Que, tem alguma coisa estranha na relação com esse cliente. O cliente atrasa pagamento, às vezes o financeiro não recebe a informação de que o trabalho foi executado e você precisa faturar para cobrar, porque a equipe não está tão empenhada na execução desse trabalho. Por que a equipe não está tão empenhada? Porque há uma relação, às vezes tóxica, às vezes uma relação que não é saudável, nem para o cliente, e nem para a agência, né? Então o contrato, a recorrência, ela precisa ser muito bem analisada do ponto de vista de resultados. Quando a gente fala disso, eu fico pensando assim, na parte da própria gestão da agência, né? Porque essa busca, né, pela quantidade ali de clientes e o quanto isso você vai tendo que aumentar em equipe, e às vezes a equipe é o custo maior, e você tem o custo também do equipamento, da aquisição do software. Essa análise, né, eu sinto muitas vezes, principalmente aqui no ABC, onde a gente tinha agências pequenas e médias, que a agência ela tinha uma dificuldade de dar o próximo passo. Então ela vinha ali com um tamanho, um determinado número de clientes, aí quando ela estava passando para um cliente maior, ou para um número maior de clientes, precisava dar um passo maior na gestão, e aí ela se perdia na gestão. Como evitar isso? Ou como se preparar para esse próximo passo, na opinião de vocês? Planejamento, Bona, planejamento. Quando você está prospectando um cliente, você já tem uma noção de que resultado que aquele cliente pode te propiciar. O que não pode acontecer é você fazer essa conta depois que o cliente está na agência, que às vezes, infelizmente, muitas vezes acontece. Quando você está executando um trabalho que você vai fazer uma análise se o cliente é rentável ou não. Por que não foi feito Primeiro isso conquista antes? a conta, depois vê como é que vai fazer. Exatamente. Então, planejamento. A relação da agência com os clientes, ela hoje está cada vez mais efêmera. Então, a gente às vezes fica com medo de expor uma situação para o cliente e perder o cliente. O cliente é ruim com ele, pior sem ele. Então, assim, a gente precisa ter
muita transparência na relação com o cliente, isso é fundamental. E fazer contas toda hora que entra um projeto novo. Mesmo dentro de um cliente recorrente, a gente precisa avaliar e rever essa relação com o cliente quando tem um job, por exemplo, que está fora do escopo e a gente às vezes... Às vezes tem muito isso, né? É desenhado um escopo, é feito o preço em cima desse escopo e aí o escopo se perde no meio do caminho. Já aconteceu isso com você? Não, demais. E aí é a função da gente que trabalha com o controle disso fazer uma análise. Às vezes a flexibilidade pode ser interessante para trabalhar na relação, mas é importante que o contrato seja bem feito para definição e principalmente porque tem muito caso de agência que trabalha por FII mensal com horas. Então o controle disso é algo que se dificulta bastante. A gente lá, falando dessa questão de controle, a gente quantifica totalmente o tempo de operação. Então todo mundo, quando inicia ali uma demanda, ele ativa o timer e aí a gente consegue controlar no final do mês para entender quanto tempo cada profissional executou para aquela demanda e para aquele cliente. Você falando sobre isso, eu até não sei se vai ser ainda nesse bloco ou no próximo, eu queria falar muito sobre pricing, como precificar. Porque eu fico às vezes muito assim, vamos ligar o timer. Quanto tempo aquele criativo leva para fazer a peça? Às vezes um criativo leva 10 minutos, outro meia hora, outro uma hora. Como... porque para o cliente também ele fica com essa visão do quantos créditos ou quantas horas eu estou contratando e o que eu estou recebendo em troca. Tem que ter um ajuste, um alinhamento entre cliente e agência do que é saudável também. Obviamente você não vai fazer 50 peças em uma hora, mas também o cliente fala, mas não dá para uma hora, um post para levar uma hora para fazer um post. Existe esse equilíbrio, esse pensamento? É difícil, porque tem cliente que vai te exigir mais, tem cliente que vai ser aquele cliente que você vai mandar a informação para ele vai demorar para te retornar, ou ele não vai ter um processo bem definido. Tem cliente que você vai mandar na primeira vez, ele vai te aprovar e vai estar tudo ok. Então, o que a gente faz é ter a informação para ter pelo menos uma média. Mas é muito difícil você saber isso antes da contratação. Então, é importante ter uma média, mas vai acontecer de ter clientes que não vão justificar. Mas é importante ter a definição no escopo, né? Sim. Porque às vezes aí eu não é falando mal do cliente, longe disso, mas o próprio cliente não tem noção do escopo dele, né? Não, a relação começa quando a relação começa. Né? Então, assim, você assinou o contrato, você não sabe muito bem o que vai acontecer naquela relação. À medida que você vai trabalhando, que você vai conhecendo o cliente, propondo novas alternativas, você precisa participar efetivamente da vida do cliente e entender quais são os objetivos desse cliente, para você entender como que você pode ajudar da melhor maneira. E aí também envolve a precificação, uma relação transparente e saudável que vai além do contrato. Eu sei que tem um contrato assinado, mas se eu estou entendendo que aquele caminho que a gente identificou juntos é outro, nós precisamos rever o contrato. Então não adianta eu esperar de passar 12 meses para discutir o contrato e ver, tudo isso aqui eu entreguei para o próximo ano, eu preciso rever o contrato. Por que você não falou isso antes? Nós temos que falar isso na medida que isso acontece. Por isso que é importante a gestão financeira, porque você tem argumentos técnicos para discutir isso com o cliente. E o cliente entende. O que o cliente não entende é você reclamar depois que você está executando. E acho que é até importante para o cliente ver que a agência tem a gestão financeira na mão, até para poder apresentar esses números para ele, para poder discutir um aumento do contrato em virtude do escopo. Quais são as principais ferramentas de gestão financeira que vocês usam? Óbvio, o Excel, a planilha, mas o software de gestão, quais são as principais ferramentas que de repente não podem faltar numa agência? Eu acho que o principal é a planilha. Para mim é o básico, porque a planilha ela se adapta muito bem a diversos cenários e porque se você tem esse controle dentro da planilha, a partir do momento que você cresce e você vai para um sistema, 99% dos sistemas você vai conseguir subir essa planilha lá. Então o básico é a planilha. E aí dentro da planilha, o que são os principais pontos? Eu acho que o que todo mundo precisa ter, que é o básico do básico, é um fluxo de caixa. E um fluxo de caixa, basicamente, é você colocar suas entradas, as suas saídas. Então, assim, é um controle inicial do que está entrando, do que está saindo, e aí você vai melhorando para ir colocando a quantidade disso nos próximos meses. Então, qual que é a minha previsão de entrada? A gente está aqui no mês de julho, para agosto, para setembro, para outubro. Então, você começa fazendo um controle das entradas e das saídas, e aí você vai previsionando os próximos meses. Então,
o controle mínimo e básico é você ter as suas entradas e as suas saídas numa planilha. E aí sim você vai evoluindo a partir do momento que você vai ter um sistema. Então você tem sistema simples, conta azul, que é simplesmente é a mesma coisa. Você vai lançar as suas entradas e saídas, mas aí ele já vai te dar um resultado, relatório, e aí você vai aumentando o seu escopo. É por aí, Silvio? As ferramentas são fundamentais para auxiliar na execução do trabalho. Eu diria que a principal ferramenta de quem atua na área financeira é o bom senso. A gestão financeira numa agência de publicidade tem que ter três colunas de sustentação. Primeiro é flexibilidade, nós temos que ser flexíveis. Não posso estabelecer uma regra com todos os clientes. Eu preciso conhecer meus clientes a fundo, entender onde é que eu quero chegar e quais resultados que eu espero desse cliente. Então, vai ter cliente que vou ter uma margem boa, vai ter cliente que vou ter uma margem que talvez seja negativa, mas que tenha resultado porque ela gera outros negócios. Vai ter cliente que não tem uma relação tão saudável, aquele cliente que atrasa pagamento, que demora para pagar. Vai ter cliente que paga, às vezes, antes do projeto ser entregue. Então, assim, você tem dentro de uma agência, tem várias formas de atuar. Então, flexibilidade é fundamental. A área financeira não dá mais para ter aquele profissional da área financeira como antigamente, que sentava em cima de algumas regras. Não, é assim porque é assim. Eu costumo falar que esse é o profissional, desculpem os Tavares, mas eu costumo falar que esse é o profissional Tavares, é aquele cara que senta em cima de regras. Não funciona, nós temos que ser flexíveis. Ao mesmo tempo, nós temos que ser íntegros. Não dá para fazer coisa errada. Né? A gente não pode entrar no canto da sereia por exemplo, dá para fazer meia nota? Não dá. Dá para a gente fazer sem nota? Não dá. Tem uma relação com o cliente que eu preciso respeitar. Então a integridade é fundamental e é a base de quem trabalha na área financeira. E a outra coluna é a consistência. Eu preciso ter dados consistentes para tomar decisão. É muito difícil, Bona e Jefferson, nas agências que eu atuo de pequenos e médios portes, você conseguir interpretar um balanço. Algumas agências nem têm balanço. Ou demora um ano para fazer balanço. Seria a coisa básica, né? Uma coisa o DRE, básica. o balanço. É dali que você avalia se os teus dados, se o tratamento dos seus dados são consistentes. Então, flexibilidade, integridade e consistência são as principais ferramentas. Software, você resolve depois. Muito legal. Bom, você viu que o papo tá demais. No último bloco, né, já tá acabando, né? Vai muito rápido, né? No último bloco eu vou perguntar para eles sobre precificação e gestão estratégica financeira. Será que a gestão estratégica financeira ajuda a agência a crescer? Sair só do pagar conta, saber de aplicação, investimento, olhar para a parte financeira como uma parte mais estratégica? É o que eles vão responder no terceiro e último bloco do Marketing Now aqui pela Vesa TV. Então a gente vai para o intervalo e volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia.
Minha amada idolatrada, por favor, não chores por nada. El tiempo passa, el tempo voa. E nossa poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 ai. E a poupança Bamerindos, dos. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. Bom, e você viu aí, toda vez que a gente volta do intervalo, a gente traz uma propaganda antiga para a gente relembrar. Essa é fantástica, né, do Bamerindos. E você viu ali, né, tem o Clube do Jingle, eles têm vários jingles legais, vale a pena você visitar o site do Clube do Jingle, tem um pouco ali da história da publicidade brasileira baseada nos jingles e também acompanhar aqui o Baú do ABC na programação da Vesa TV, o Baú do ABC que cada episódio traz aí um estudo, uma análise de uma propaganda antiga que marcou época. Bom, como você sabe, a gente começou aqui o Marketing Now pela Vesa TV. Você já está seguindo a Vesa TV lá no Instagram? Segue lá, Vesa TV BR, pode mandar direct, interagir com a gente, falar o que você está achando da nossa programação e também pode seguir a ABCcom, _você, que ali tem tudo sobre a nossa comunidade ABCcom. Ali também você vai ser direcionado para o Prêmio ABC, enfim, para uma série de Prêmio ABC que está chegando, hein, Jeff? Vamos ter o lançamento em breve aí do Prêmio ABC, então curta lá, né? Siga todas as nossas redes sociais. A gente também vai passar aqui as redes sociais dos nossos convidados para você poder seguir. Bom, vamos para mais um giro de notícias, Vitão? Easy & Co reforça a liderança do time de varejo. Sheila Moura é a nova diretora de varejo e Fábio Lobão assume como gerente comercial. Pick n Pay traz Fabiano Schneider para liderar a área de negócios e relacionamento com o varejo e também pessoa física. Muito legal. Vivo celebra a cultura folclórica do Amazonas com patrocínio do Festival de Parintins. E né, a gente fala muito sobre esses festivais agora, o quanto isso representa aí também para o mercado, né, de eventos, né? Então, estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br, e também pode mandar sua sugestão de pauta para a gente, que pode aparecer aqui no Marketing Now, pode aparecer lá no portal ABC da Comunicação, então envie para pauta@abccom.com.br. Além disso, eu vou pedir para o Vitão colocar aí no GC o e-mail do Marketing Now, mktenal@abccom.com.br, para você mandar sua sugestão de pauta, para você participar. Os próximos serão ao vivo, eu já combinei com o Silvio e com o Jeff no programa 50, eles estarão aqui para falarmos de outros temas, não apenas da gestão financeira, mas aí você vai poder também interagir com a gente, mas você já pode ir mandando e-mail com o que você quer ver por aqui no nosso Marketing Now, legal? Meus amigos, nesse último bloco eu queria focar em duas coisas que eu acho importante para as agências que estão nos assistindo. Muitas agências trazem para a gente a dificuldade de precificar o seu produto e o seu serviço. Existe a tabela do Sinapro que ajuda, as tabelas de referência, mas como de fato conseguir precificar? Eu digo que fazer pricing é uma arte, já na área de administração normalmente. Na área de publicidade, de comunicação, mais difícil ainda. Como precificar, Silvio? Bom, Bona, essa é um calcanhar de Aquiles de quem atua na área de economia criativa. Eu falei economia criativa envolvendo produção audiovisual, eventos e propaganda. Porque a gente não tem um produto de prateleira, como a gente começou essa conversa aqui, que eu consigo, como a indústria faz, medir inclusive quanto de energia elétrica eu gasto para construir, para fabricar uma xícara. Na publicidade você não consegue fazer isso, é muito difícil. Então eu não conheço, por exemplo, agências que utilizam os sistemas de controle, os timesheets, com tanta consistência. A gente consegue, mas não consegue mensurar se de fato aquela pessoa trabalhou de 8 horas para executar aquela criação. Então esse é o nosso calcanhar daqueles. Como é que a gente resolve isso? Olhando para alguns cenários. Primeiro, olhar para o mercado. A gente olhar para o mercado, como que o mercado se comporta. Tem algumas referências. Segundo, é entender qual é o orçamento do cliente, qual é o cheiro do investimento que o cliente tem para fazer, porque tudo vai depender dessa minha relação com o cliente. E o terceiro e mais importante é a tua estrutura de custo. A tabela referencial do sindicato, o próprio nome diz, é referencial.
Mas você precisa olhar para a tua estrutura de custo. Ora, se você não conhece a tua estrutura de custo de fato, você não consegue precificar. E até a pandemia fez isso mudar muito, né? Porque as home office, as agências deixaram de ter sede, outros custos acabaram impactando, como o custo de internet na casa dos funcionários. Mudou também um pouco. Tem que olhar para esse custo também, isso pode ter mudado, né? Sem dúvida. Esse é o custo invisível que a gente não consegue enxergar porque a gente não quer ver. A gente não enxerga porque não quer ver. Por exemplo, tem muito diretor de arte que resolve não contratar, porque o budget não permite a contratação de profissionais, e ele resolve fazer diretamente, porque ele acha que não, eu fazendo não tem custo. Olha, é um erro, tem custo. Tem um custo, exatamente. Tem um custo da mão de obra dele, que talvez seja a mão de obra mais cara da agência. Então a gente não pode cair nesse canto da sereia de que o fato de eu não ter equipe, o fato de eu não ter estrutura, o fato de trabalhar em casa, não tem custo. Sempre vai haver um custo para executar um trabalho. Então a gente precisa entender e olhar para isso com lupa, para entender de que forma que esses custos acontecem e precificar corretamente em cima do resultado que eu espero. É assim que você faz lá, Jeff? Eu tive um professor na faculdade, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre precificação. Na época eu não entendi muito bem esse conceito que ele falou. Ele falava assim que quando você quer definir um preço, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o valor, então quanto que você quer cobrar, e a partir disso é que você vai montar a sua estrutura. Eu tenho certa restrição com isso, mas faz sentido. Por quê? Se você está cobrando um produto de alto valor, às vezes você tem o mesmo produto, você tem duas xícaras, uma xícara ela vai custar mais, a outra xícara ela vai custar menos, o preço final. Mas às vezes o custo de produção delas é o mesmo. O que muda para essa precificação? O valor que você está agregando, a entrega. Então, depende, é o que você falou. Você vai avaliar o perfil do seu cliente, o quanto de budget que ele tem, mas é essencial que você molde a sua precificação, né, o seu custo, em cima disso. E aí tem um outro ponto que eu achei fantástico que você falou com relação ao diretor de arte ele fazer aquilo porque ele acha que vai ser mais vantajoso. Mas ele não está olhando que o custo dele é muito maior do que, por exemplo, e aí quando eu entrei de estagiário dentro de uma empresa, eu lembro que uma vez eu trabalhava direto com o diretor financeiro e aí eu tinha pedido para ele imprimir um contrato para mim, tinha acabado de começar. E ele falou, Jefferson, não imprima o contrato, eu vou te passar aqui o contato da pessoa. Aí na época eu falei assim, o cara não quer imprimir o contrato, mas se você for parar para analisar, ele tem razão. O tempo dele para imprimir o contrato é muito caro para isso, né? O custo dele tem que ser olhado para uma atividade muito mais estratégica. Então a pessoa que é o estagiário, ela tem um custo menor e é a pessoa para fazer isso. Então essa avaliação e essa noção de custo e de tempo é essencial. Por isso que a gente coloca lá muito a questão da quantificação como primordial para entender o custo. De uma forma resumida, a gestão financeira estratégica ajuda no crescimento da agência, né? Se você não sabe olhar o futuro, você não consegue dar um passo além do teu nariz, né? Porque a gente tem essa dificuldade de olhar para o futuro. É claro que nós não temos bola de cristal. Então o pessoal fala, o que você espera para o ano que vem? Nós temos alguns parâmetros, né? A gente sabe que o PIB vai crescer um pouco mais, a gente sabe que talvez a taxa Selic caia dos 13,75 que é o que temos hoje. Talvez o ano que vem a previsão é de 12%. A gente tem várias previsões que modam a forma com que a gente quer encaixar. Acima de tudo, nós temos que olhar para os nossos negócios. Onde nós queremos chegar nos próximos 3 anos, nos próximos 4 anos. O que eu espero da minha empresa, o que eu espero, quais são os resultados que eu quero ter. E a gente construir esse cenário e, acima de tudo, analisar os caminhos que estão sendo percorridos. Então, você construir uma base orçamentária, por exemplo, para 2023, para 2024, e não revisitá-la. Você falou do reporte mensal. Um dos pontos do reporte mensal é você reavaliar e corrigir rotas. Isso é fundamental, a gente faz isso na nossa vida pessoal. A gente planeja viajar com a família e de repente você muda tudo. Fala, ao invés de viajar para a Europa, eu vou recuar porque o euro está muito caro. A minha filha entrou na universidade, vou ter que investir na universidade, então eu recuo. E às vezes recuar não é um problema, a gente só precisa ter planejamento e ter a humildade de rever planejamento. Então a dor de um planejamento é a gente ter achado que nós íamos crescer 25% e agora chegar igual em junho e falar, nossa, 25% está muito longe. O que eu vou fazer? Revisa, corrige rota. Você não pode ter um carro de supermercado com aquela roda torta, sabe que você vai batendo nas gôndolas. Então, assim, você tem que ir corrigindo lá e isso faz parte do reporte.
mensal, quinzenal, semestral, para olhar para os números e saber aquele caminho que eu estava prevendo, ele está mais difícil, está mais fácil. Se estiver mais fácil, eu também preciso corrigir rota, porque os grandes erros nascem quando os resultados aparecem e você não percebe. E aí quando você passa por uma dificuldade, por exemplo, perde cliente, é que você percebe, pô, eu estou usando um software que para esse cliente não preciso. Aí você passa assim, mas eu nunca precisei. Então, essa parte da gestão é muito importante, né? Exato. Bom, a gente tem um quadro no nosso programa chamado de Jobs, onde a gente divulga vagas. Vamos rodar, Vitão? Colocando aqui na tela para mim, Vitão, vagas na Criadores Brasil, aí para você que tem todas as informações aqui, pedir para o Vitor colocar a imagem aqui na tela. A Criadores Brasil, que é uma nova empresa voltada para o marketing de influência, que está com vagas abertas para assistente administrativo, assistente de marketing e social media. Para você aí, ó, envie o e-mail para junior@criadoresbrasil.com.br. Então, 3 vagas aí para você que está buscando. Isso também é um papel aqui do Marketing Now. E se você também tem uma vaga, mande para a gente divulgar. Então, tá aí uma vaga, uma oportunidade muito legal para vocês. Valeu? Bom, estamos chegando ao final do nosso Marketing Now inaugural. A minha felicidade imensa aqui pela Vesa TV, nosso programa número 0, que você vai poder acompanhar aqui, até porque é um tema atemporal. Então, eu queria agradecer demais ao meu amigo Jefferson por ter vindo aqui. Temos um encontro marcado no 50, hein? Sim. Fechado. Jeff, obrigado por ter vindo, viu, meu amigo? Obrigado, eu que agradeço. É uma honra participar aqui desse primeiro programa. Silvião, a gente tem muita coisa, ó, vai vir curso do Silvio aí nessa área de gestão financeira, todo o trabalho da APP. Obrigado por ter vindo, trazer o seu conhecimento, compartilhar com a gente e participar aqui um pouquinho da nossa comunidade ABCcom e agora aqui da Vesa TV. Obrigado. Boa, Ana, toda a sorte do mundo. Eu acompanho a tua carreira há muito tempo, você é um cara muito generoso. Você está sempre com o viés de compartilhar conhecimento, compartilhar informação com o mercado. Isso é que faz com que nosso mercado seja relevante, competente e criativo no mundo inteiro. Haja visto os resultados que acabamos de ter agora em Cannes, né? De novo, a criatividade brasileira despontando e brilhando mundo afora. A nossa publicidade é muito boa, né? A nossa área, a nossa economia criativa é muito boa, né? É a publicidade, o audiovisual, o designer, enfim. A gente tem que valorizar, é por isso que a gente lançou a Vesa TV. E se você também tem pautas aí que são da economia criativa, traga aqui pra gente da Vesa TV, você vai poder ver aí diversos programas durante a nossa grade de programação falando sobre esses temas. Bom, Marketing Now você acompanha toda quinta-feira à noite, um programa inédito e também as reprises ao longo da programação da Vesa TV. Quinta que vem a gente está de volta com novos convidados trazendo outro tema importante da área de marketing e comunicação. Até semana que vem!